Estamos de volta ao nosso Esporte na TV, lembrando, né, que a partir das 21 horas o Brasil entra em campo lá no Estádio Monumental de Santiago e vai enfrentar a equipe da Colômbia. Nós temos que cuidar porque nós temos... Aqueles Zúñiga, né? Tem que cuidar com os Zúñiga. Nós temos inimigo na trincheira, eu tenho inimigo na trincheira. Nós temos que cuidar que nós temos um colombiano hoje aí, mas eu tenho certeza que ele vai torcer para o Brasil, porque senão nós vamos, acho que, exportar ele, ou deportar. Vamos deportar ele, né? Mas vamos continuar com mais informações aí a respeito do rugby. Exatamente. E como eu falei, né, no bloco anterior, terminou o Campeonato Gaúcho de Rugby 15, né, acabou nesse final de semana, foi a 10ª rodada. E a equipe de Bento Gonçalves, a equipe do Farrapos Rugby, se sagrou hexacampeã gaúcha. Hexacampeã. 6 vezes campeã gaúcha, uma grande equipe, a equipe do Farrapos, uma das únicas equipes que disputa o Super 8, que é o Campeonato Brasileiro de Rugby, disputa aí com equipes de grandes nomes, né, equipes fortes de todo o país. Então, parabéns para o Farrapos, né, por mais esta conquista. O Farrapos, que a gente sempre comenta, eles entram em campo muito concentrados, né, um pouco diferente assim, das outras equipes. Você vê que o pessoal tem uma postura diferente. Eles realmente querem entrar para ganhar, para vencer. Eles sabem por que eles estão entrando na quadra. Exatamente. E isso é muito interessante de observar, né, de você pegar também como exemplo para as outras equipes que disputam o Campeonato Gaúcho, as outras equipes aqui da região, e para que também possam seguir, né, os mesmos passos, seguindo a mesma trilha que o Farrapos tem seguido aí nesses 10 anos de Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho completou 10 anos agora, neste ano, né? E só o Farrapos já conquistou 6 vezes o título. E o Farrapos venceu a equipe do Serra nesse final de semana pelo placar de 48-7. E esse jogo foi em Gramado, não ocorreu nem em Caxias, nem em Bento Gonçalves, ocorreu na cidade de Gramado. E como eu falei, né, antes, o Brumers acabou perdendo para o Charrua pelo placar de 59-3 e o juvenil do Brumers venceu pelo placar de 24-5. O Serra e o Brumers, o juvenil, né, a equipe juvenil do Brumers, vencendo o Serra, que é o lanterna do campeonato nesse momento. Nessa categoria, na categoria juvenil, pode se sagrar campeão do Campeonato Gaúcho de Rugby 15. Então, vamos à classificação geral de como ficou aí a classificação da categoria principal. Em primeiro lugar ficou o Farrapos, com 45 pontos. Em segundo lugar, o Charrua, com 36. E em terceiro lugar, o Serra, com 33 pontos. O Brumers, infelizmente, acabou na última colocação, em sexto lugar, com 1 ponto. E na classificação da categoria juvenil, a tabela está assim. O Charrua está em primeiro lugar com 24 pontos e o Brumers está em segundo lugar com 20 pontos. Em terceiro lugar está o Farrapos com 16, em quarto o San Diego com 16, em quinto o Planalto com 6 pontos, em sexto lugar o Centauros com 5 e em sétimo lugar o Serra, que é o lanterna do campeonato, com 0 pontos. No dia 13, então, falando um pouco mais sobre as outras rodadas, os outros jogos que ocorreram neste sábado. Então, o Serra acabou perdendo para o Farrapos por 5-53, o Brumers acabou perdendo para o Charrua por 24-5, o Centauros perdeu para o San Diego por 48-0. E no dia 20, agora no sábado, ocorre uma partida da categoria juvenil, que é Planalto e Farrapos. Vai ocorrer agora em Passo Fundo, se eu não me engano, vai ocorrer esse jogo. No dia 27, ocorre ainda a partida de San Diego e Planalto, e a partida do Brumers e Serra ainda está esperando uma data para ser definida, para que ocorra aí, então, o encerramento do Campeonato Gaúcho na categoria juvenil. Categoria
principal já encerrou neste final de semana, a intermédia também, e agora só estamos esperando agora a confirmação desse jogo do Brumers nos próximos dias, né? E até o final do mês os jogos que vão ocorrer para que se finde realmente o Campeonato Gaúcho desse ano. E as novidades vão aparecer que a Jéssica vai trazer nos próximos programas aí, até em termos de seleções, em termos de competições, e a seleção brasileira continua trabalhando. Por falar em seleção brasileira, a seleção brasileira sub-20 de futebol, ontem à noite, à madrugada, jogou contra Senegal e aplicou uma sonora goleada de 5-0 na semifinal, assim se tornando um dos finalistas. E agora, na sexta para sábado, 2 horas da manhã, o Brasil enfrenta a equipe da Sérvia. Sérvia, que é uma das divisões lá da Rússia e que tem sido um adversário muito forte do Brasil no vôlei, né? Mas no futebol também está se preparando, vai ser o adversário do Brasil na decisão do Campeonato Sub-20, nas 2 horas da madrugada, de sexta para sábado. Então, Brasil e Sérvia buscando um título, mais um título para o Brasil. O Brasil que ontem eliminou na semifinal a equipe do Senegal por 5-0. Então está aí um bom caminho essa gurizada do Brasil aí nessa competição. E ainda lembrando que o Grêmio confirmou o Munhoz, jogador chileno, que estava jogando no Al Jazeera, né, e que está sendo emprestado, inclusive com os pagamentos do salário dado pelo time árabe, né, que só pode ter 2 jogadores e tem um brasileiro lá, que foi do Cruzeiro para lá, e mais um sul-coreano que está lá, que está jogando muita bola. Então, sobrou o Munhoz, para ele não ficar parado lá e não deteriorar inteligentemente o que eles fizeram, colocaram o jogador na vitrine para jogar. Não botaram jogar separado, não botaram nada, o jogador vem para jogar e pela janela ele já está com condições de até jogar aqui no país. Então é um jogador que o Grêmio vai poder aproveitar logo, já que não vai poder aproveitar logo nem o Fernandinho e nem o jogador Max Rodrigues, que está voltando para o time do Grêmio. E o Grêmio deve confirmar nas próximas horas o jogador Paulinho, lateral que passou pelo Novo Hamburgo e que sempre nós dizíamos assim, que era um excelente jogador, que a dupla Grenal não tinha um lateral como o Paulinho, e o Paulinho agora parece que ele está no Luverdense, mas pode ser contratado a qualquer momento pela equipe do Grêmio, né? E também o outro, já que estou falando em lateral da dupla Grenal, o Cláudio Vinck, que era jogador de destaque, acabou se lesionando e foi perdendo espaço. A direção internacional já colocou ele à disposição de qualquer time que quiser contratar o Cláudio para que ele possa evoluir, possa treinar. Ele que teve uma série de lesões e não conseguiu se firmar como titular, acabou perdendo espaço na equipe colorada. Podemos continuar? Mais algumas informações? Agora falando um pouco mais de rugby feminino, então. Feminino, agora falamos do masculino, agora vamos falar um pouquinho sobre o rugby feminino. No último final de semana, as equipes aqui do Rio Grande do Sul se dirigiram a Santa Catarina, mais especificamente a cidade de Itajaí, para disputar a 3ª etapa da Liga Sul, um campeonato que é disputado entre equipes da região sul, equipes femininas de rugby da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas infelizmente essa 3ª etapa não ocorreu. Há mais ou menos umas 3 semanas deveria ter ocorrido essa etapa na cidade de Blumenau, porém por conta do mau tempo que atingiu a região naquela semana, então a etapa foi cancelada, foi remarcada para a semana passada. Porém, infelizmente, novamente, por conta da chuva, mau tempo, condições do campo, a etapa foi cancelada. Então, até as meninas do Brumers viajaram para Itajaí para disputar essa 3ª etapa da Liga Sul, mas tiveram que voltar um pouco frustradas, né, aqui para o Rio Grande do Sul por não conseguir competir. Mas, enfim, são coisas que acontecem, né, situações, a gente não comanda o tempo, né, não comanda as coisas. Com certeza. Então, pode acontecer, né, dessas situações ocorrerem. Pois então, essa 3ª etapa da Liga Sul ainda não foi decidido o que vai ocorrer, se vai ser sediado em outra cidade de Santa Catarina, numa próxima data, ou em outro estado, não se sabe ainda o que vai ocorrer, mas há alguns rumores de que não vai ocorrer essa 3ª etapa,
Então, as federações vão se reunir, né, para discutir isso, e, a princípio, então, a equipe do Curitiba Rugby, vai se sagrar campeã da Liga Sul deste ano de 2015. As meninas do Curitiba, que vieram para a primeira etapa aqui em Porto Alegre, e conquistaram o troféu da primeira etapa, disputaram a segunda etapa em Curitiba, no Paraná, também foram campeãs. Então, provavelmente, se não ocorrer essa terceira etapa, as meninas, as touritas, como elas são conhecidas, né, porque o símbolo do Curitiba é um touro, então elas vão ser sagradas campeãs deste ano de 2015 da Liga Sul. Mas, falando então um pouco mais sobre o rugby feminino, nesse final de semana inicia o Campeonato Gaúcho de Rugby Sevens feminino. Então, as meninas do Brumers estão se preparando, as meninas das outras equipes também estão aí se mobilizando para disputar o campeonato agora, né? Começa neste final de semana. Serão 5 etapas deste campeonato. A primeira etapa acontece agora no domingo, no dia 21, em Porto Alegre. A segunda etapa vai ocorrer no dia 12 de julho, em Ivoti. A terceira em Estrela, no dia 2 de agosto. A quarta etapa vai ocorrer no dia 13 de setembro, em Caxias do Sul. E a quinta etapa, a última etapa, vai ocorrer no dia 11 de outubro, em Rio Grande. Então, Porto pessoal, Alegre, Ivoti, Estrela, Caxias do Sul e Rio Grande. Vão sediar 5 polos, as 5 etapas desse campeonato gaúcho de rugby sevens feminino. 5 lugares tem os times, né? Tem equipes. Aqui em Rio Grande a gente tem equipes da divisão de acesso, que estão disputando, né? Que estão querendo. Tem o Brumers, em Porto Alegre tem San Diego, Charrua, em Porto Alegre. Em Estrela nós temos os Centauros, em Caxias do Sul, o Serra. Né? Então, e as melhores equipes classificadas nessas 5 etapas, né, findando essas 5 etapas, elas terão a chance de participar do qualificatório do Super Sevens feminino, que vai ocorrer agora no final do ano. No final do ano. Exatamente. Então, sem dúvida nenhuma. Lembrando que o Super Sevens masculino já ocorreu em janeiro e o Brumers foi campeão da Taça Bronze. Os meninos estiveram aqui. Aquela taça que veio aqui, né? Exatamente. Então, tomara que na próxima visita eles possam trazer novamente uma taça, né? Sim, dessa vez a taça de ouro, né? Taça de ouro. Isso é bom, não interessa. Vem a taça que vier, o troféu que vier, nós temos que trazer eles para o santuário aqui e eles têm que aprender com o santuário. Mas a gente já vai torcer para as meninas esse final de semana, né? Falar em santuário, amanhã à noite estarei aqui com o Del Moraes Júnior, o Delzinho, como é que chama, o homem da universidade. Pois amanhã nós teremos uma novidade, virá um piloto da Fórmula Truck, aqui, o Regis Roger, que estará aqui, né, que é o piloto do caminhão 87. Tu já viu aquelas provas dos brutos, Eu já assisti, né? Que teve domingo passado aqui no Parque Velopark, mais uma competição, mais uma prova, né? E nós teremos, então, amanhã de noite, aqui no nosso estúdio, um desses pilotos, que é o piloto do caminhão 87, vocês que acompanham sabem, vão poder, então, assistir amanhã de noite esse piloto que veio dar. Se alguém quiser fazer pergunta, mandar pergunta, pode mandar pergunta, porque nós estaremos aí amanhã com esse piloto de automobilismo da Fórmula Truck, que correu domingo passado aqui no Velopark. E amanhã vai estar conosco aqui no nosso programa. Eu gostaria de agradecer a tua presença. Eu que agradeço. E desejar para ti um bom final de semana, boas competições para as meninas do Brumers. Boa sorte. De um Muay Thai. De rugby, né? E de Muay Thai também. Eu quero que tu treine muito. Tá certo. Obrigado, Valdir. E você é a nossa convidada se fazer presente no 24º Festival de Esquete Teatros. Estarei gostaríamos que tu estivesse lá nas primeiras filas para nos prestigiar, né? Prestigiar e estar lá representando o esporte na TV, já que recebemos o convite do diretor do festival, que é o Fernando Rodebusch. Estarei lá, com certeza. Estamos chegando ao final de mais um Esporte na TV. Eu até ia perguntar quem é o convidado de hoje do Rodrigão Stephen, hoje no Conversa de Peso, já sabemos quem é que é, não?
Gilmar Valadares, olha, ex-presidente do Sindicato dos Bancários e o homem que organizava as grandes competições do futsal, aqui através dos sindicatos bancários. Ele saiu e aí não existe mais as competições de futsal dos bancários. Eu muito transmiti através da rádio aquelas transmissões. Gilmar Valadares, então, é o homem que vai estar aqui conversando com o Rodrigão a respeito de todo. Hoje ele é o chefe do governo aqui do nosso município, né? Mas é um homem muito ligado ao futsal, principalmente ao futsal dos bancários, quando ele organizava grandes competições aqui em Novo Hamburgo. E eu como comentarista, repórter e narrador de futsal, fiz muitas transmissões aí através da rádio com competições que o Gilmar Valadares, que era o presidente do sindicato, organizava. Estamos chegando ao final, então, de mais um Esporte na TV. Agradeço a companhia de todos e estou mandando um abraço para todo mundo aí.